Existe um uso do get que é, na minha opinião, o mais útil, o mais versátil, o mais poderoso de todos. E ele é extremamente simples. É o maior trunfo que você pode ter como aluna de inglês, como aluno de inglês, quando você tem que usar o verbo get. O que acontece? Quando você une o verbo get e logo depois dele você coloca um adjetivo, esse get tem o sentido de você ficar ou tornar-se alguma coisa ou de algum jeito. Como assim? Eu vou te dar 5 exemplos. Most people dream about getting rich, either by working or by playing the lottery. Então, olha só. Most people dream about getting rich. A maioria das pessoas sonha em ficar ricas. Ficar getting rich, get rich. Quando você pega o get, mais o adjetivo rich, esse get você já tem que entender ele, porque vem um adjetivo depois, você tem que entender que ele é o verbo ficar, tornar-se. Então a maioria sonha em ficar rica, em se tornar rica. Vou tirar mais 4 exemplos. Segundo exemplo. I need to tell you something, but you must promise you will not get angry. Eu preciso te contar um negócio, mas você tem que prometer que você não vai get angry. Que você não vai get angry, ficar nervosa, ficar nervoso. Você conhece alguém assim? A pessoa que vira para você, eu preciso te contar um negócio. Mas você não pode reagir assim, você não pode sentir, você não pode falar aquilo. Ah, como é que eu vou prometer antes? Pô, conta logo, né? Eu não gosto disso, eu não sei você. Comente. Você é um tipo de pessoa que faz isso ou você é o tipo de pessoa com quem fazem isso e você fala, mas como é que eu vou prometer antes de saber? Get angry. Get é o verbo get, mais angry, que é o adjetivo de ficar nervoso, ficar irritado, ficar pistola. Get angry, ficar nervoso. Terceiro exemplo. Get ready to finally understand the verb to get. Eu estou fazendo um exemplo sobre o próprio verbo, o verbo get. Então, olha só. Get ready to finally understand the verb to get. O que eu disse aqui? Fique pronta, ou, vamos traduzir isso mais legal ainda, prepare-se, né? Porque ficar pronta e prepare-se dá na mesma. Vamos traduzir como prepare-se. Prepare-se para finalmente entender o verbo to get. Pegou? Então você viu só que eu falei que o sentido do get mais adjetivo é o sentido de ficar, ou o sentido de tornar-se, mas na hora de traduzir você pode, você deve ser flexível e traduzir do jeito que fica mais natural, desde que o sentido não seja alterado, tá tudo certo. Então, quando eu vi o get ready, nesse exemplo que eu coloquei, por mais que esteja certo eu falar fique pronta, torne-se pronta, tá certo? Tá feio? Então, você toma a liberdade de falar prepare-se, porque prepare-se é a mesma coisa que ficar pronta, certo? Só que é natural. Quarto exemplo, estamos quase terminando os usos do get mais adjetivo. If you stay in that freezing water, you get sick. If you stay in that freezing water, you will get sick. Se você ficar naquela água que está congelando, muito fria, né? Freezing water, você vai ficar doente. Aqui o ficar fica uma tradução perfeitinha. Se ficar naquela água gelada, você vai ficar doente. E é interessante porque nessa frase a gente tem o verbo stay e tem esse próprio get. E na hora de traduzir, os dois ficam bons como ficar. Teacher, quando eu sei que o ficar é stay, quando eu sei que o ficar é get. Adivinha só o que eu vou responder para você? A palavra sagrada dos professores de inglês, dos teachers, contexto. Não tem regra. É contexto, é você olhar, refletir e falar, eu acho que esse é assim e aquele é assado. E para fechar esse uso do get que é tão bom, eu vou te passar o quinto exemplo. Nobody told him there was booze in the punch, so he got drunk. Nobody told him there was booze in the punch, so he got drunk. Então ninguém avisou para ele, ninguém disse para ele que tinha bebida no ponche, né? Booze quer dizer bebida, goró, birita, no ponche, né? Naquele ponche que você serve na festa. Então ele got drunk, ele ficou bêbado. Com isso aqui, eu acredito que tenha ficado super claro qual é o uso mais útil, mais poderoso, na minha opinião, do verbo get, que é quando você pega get mais um adjetivo, e isso dá a ideia de que o get é o verbo ficar, ou o verbo tornar-se.